Faz favor de tomar o seu lugar, por isso penso que daqui a meia hora, depois levanta-se outra vez. Mas é bom estar aqui nesta manhã, neste lugar, e é um privilégio que nós temos, e estou grato a Deus por isso, de estar aqui e ministrar a palavra de Deus para vós. Mas é um privilégio, alguns talvez não saibam, mas há mais de 20 anos que eu estou a coordenar este trabalho de oração na Aliança Evangélica. Estas semanas de oração que se realizam por todo o país, desde o norte ao sul do país, e também coordeno um trabalho entre os pastores, de nós estarmos juntos para orarmos pela unidade. Isto já acontece, neste caso, há mais de 25 anos. Então, nesta manhã, por isso é que eu estou a dizer que é algo histórico, porque eu creio que vocês estão na mesma sintonia, porque queremos ver esta nação ganha para Jesus. Nós queremos ver a unidade do corpo de Cristo nesta nação. Amém? Pode dizer para a pessoa que está aí ao seu lado: tu és importante no corpo de Cristo. Amém. Aleluia. Deus é bom. Amém. Nesta manhã eu queria compartilhar convosco algo que Deus colocou no meu coração para esta manhã, para as nossas vidas. E creio que Deus vai falar connosco e vai falar aos nossos corações. Quem crê nisto pode dar glória a Deus. Amém. A Bíblia mostra-nos em vários lugares que Deus tem sempre um tempo, que é o tempo certo, um tempo no plano de Deus. E como a Bíblia mostra em vários lugares, há um tempo determinado para todas as coisas. Amém? É verdade que alguns, e já ouvimos nesta manhã e já oramos, que às vezes quando estamos orando, buscando a Deus, parece que nunca mais certas coisas acontecem, e há quem muitas vezes baixe os braços e diga: não vai acontecer. Mas nesta manhã eu quero incentivar-te, e neste novo ano 2026, alguma coisa poderosa pode acontecer, porque se continuares firme na fé e a acreditar, Deus pode operar e fazer um milagre na tua vida. Amém? A Bíblia mostra-nos, e passamos há pouco tempo aí pela altura das festas do Natal, e quem se lembra de um episódio de um homem, de um sacerdote chamado Zacarias e de Isabel. Diz que há anos, diz a Bíblia, que eles clamavam e oravam a Deus porque eles queriam ter um filho, e Isabel era estéril e não podia ter filhos. E diz a palavra de Deus que ao longo dos tempos eles foram orando, e eu creio que chegou a um ponto, e agora Isabel já estava velha, Zacarias já estava velho também, e creio que eles pensaram: pronto, não há hipótese, nunca vai acontecer, Deus nunca irá fazer nada conosco. Mas a Bíblia mostra que um dia ele foi ministrar, porque era sacerdote, foi ao templo, no tempo da sua turma, de fazer o trabalho, de fazer os sacrifícios. E diz que quando entrou e estava a ministrar, diz que o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse estas palavras: escute com atenção, as tuas orações foram ouvidas. Nesta manhã eu quero te dizer que também Deus ouve a tua oração. E quando Zacarias ouve estas palavras, deve ter ficado assim pensativo, porque ele deve ter feito muitas orações. Qual oração? Porque talvez ele até pensou: deve ser outra. Isso de ter um filho já passou. Isso de Isabel engravidar, não há hipótese. Mas é mesmo essa. O anjo disse: é mesmo isso. Essa oração que tu fizeste ao longo dos tempos, é essa oração que é respondida, que Deus vai responder. É que Isabel vai engravidar. Eu não sei se... por isso é que eu acho que ele ficou depois mudo, não é? É melhor não falares mais nada. E o anjo disse: ela vai conceber, e esse menino que vai nascer, olha, eles nem tiveram hipótese de colocar o nome, vai ser João. Tivemos aqui uma entrega de uma criança, não é? Mas os pais devem ter escolhido o nome por aí fora. Este não teve hipótese. É João. E à medida que as coisas vão avançando, Isabel
começa a sentir alguma coisa. E quem é mãe, ou foi mãe, sabe que há coisas que mais ninguém sabe explicar, mas elas sabem explicar. E dizem, de certeza que alguma coisa está a acontecer, eu acho que estou grávida. Ela se calhar não disse nada a Zacarias, não sei. Mas a coisa foi andando. E a Bíblia mostra que alguma coisa aconteceu mesmo. Deus operou um milagre na vida daquele casal. Porquê? Porque as suas orações foram ouvidas. Pensa agora. Isabel, não sei se teve enjoos, se foi como a minha esposa que desejou muito laranjas, desde que não fosse outras coisas mais complicadas, não é? Mas a realidade é que Isabel teve um filho chamado João, porque havia um propósito maior. E este João foi o precursor de Cristo, ou seja, foi alguém importante, que o próprio Senhor Jesus disse que não havia profeta maior que ele. Então Deus tem muitas vezes um propósito para a nossa vida. Deus quer fazer coisas na nossa vida. Está à procura de homens e de mulheres que creem, que têm fé, que acreditam que quando oram, Deus ouve a oração e Deus responde à oração. Alguém pode dar glória a Deus? Amém. Deus quer operar, mas há um tempo determinado. E é isso que eu queria que nesta manhã nós entendêssemos, que a Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 3, verso 1, tudo tem um tempo determinado. E há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Numa outra tradução diz, tudo neste mundo tem o seu tempo, e cada coisa a sua ocasião. E depois, noutra tradução ainda diz, há um momento certo para tudo. Um tempo para cada atividade debaixo do céu. Então o que é que isto quer dizer? Que muitas vezes há orações que ainda não foram respondidas, porque há um tempo de Deus. Há um tempo certo de Deus. E a Bíblia mostra-nos que há duas palavras. A palavra Cronos e a palavra Kairos. E a palavra Cronos tem a ver muito com o nosso tempo, com os nossos dias. Mas a palavra Kairos tem a ver com o tempo de Deus. E aqui o que acontece é que o tempo de Deus nunca é às vezes o nosso tempo. Mas quando nós vivemos no tempo de Deus, podemos ter a certeza absoluta que aquilo que Ele faz, faz na hora certa. Amém? Então, olhando para a palavra de Deus, nós encontramos vários episódios na palavra de Deus. E hoje parece que vou falar para senhoras só, né? E quase todas elas eram estéreis. Diz que Sara era estéril. E Abraão recebeu uma promessa de Deus a dizer, Sara vai ter um filho. E de repente esta promessa que lhe foi dada demorou 25 anos. Quem gosta de esperar 25 anos? E ninguém levantou o braço. Ninguém gosta de esperar. E nos tempos que estamos a viver, toda a gente quer coisas rápidas. Até já temos o micro-ondas que é carregar, já está, passado um minuto, não é? Já está aquecido. E tanta coisa que hoje nós queremos que seja rápido. Mas nas coisas de Deus e as coisas que são de Deus têm um tempo certo, um tempo determinado. E a Bíblia mostra que depois de esta promessa, eles oraram, eles clamaram e até começaram a falar de uma forma profética. Porque cada vez que o nome foi mudado e Sara falava e dizia Abraão, ela estava a dizer pai de uma multidão. E toda a gente via rir. Pai de uma multidão, ele não tem filhos. Deus não tem. Como é que é possível? Mas nós temos que acreditar que Deus é poderoso para fazer aquilo que é impossível. E a Bíblia diz lá em Gênesis, capítulo 18, verso 14, haverá alguma coisa difícil para o Senhor? No tempo determinado, tornarei a ti por este tempo de vida, e Sara terá
um filho. E quando Deus fala, Deus cumpre. Amém? Diga lá para a pessoa que está ao seu lado ou atrás de si. Quando Deus fala, Deus cumpre. Deus não falha, Deus é fiel. E este ano o tema da Semana Universal da Oração é a fidelidade de Deus. Deus é fiel. Se Deus prometeu, se Deus falou, Deus vai operar. Deus vai fazer. Diz a Bíblia depois do capítulo 21 de Gênesis. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito. O Senhor visitou a Sara, como tinha dito. E fez como havia prometido. Quando Deus promete, quando Deus fala, Deus cumpre aquilo que diz. Mas no tempo dele. No tempo determinado. Olha, parece que a descendência não foi melhor, não é? Porque a Bíblia mostra que Isaac também, com Rebeca, diz que Rebeca também era estéril. Eu já estou a falar muito de esterilidade, não é? E às vezes há igrejas que estão estéreis, que não avançam. Mas Deus promete e diz, vão ter filhos. Por isso nesta manhã, quando eu falei para toda a igreja, é isto que eu acredito. Porque Deus colocou isto no meu coração. Não vai haver mais esterilidade, vai haver filhos. Vai haver crescimento. Mas não é pessoas que vêm de outros lugares, de outras igrejas. É novas pessoas, novos convertidos. Amém. Aleluia. Mas tenho uma palavra nesta manhã, por isso tenho a convicção e a certeza que talvez esteja aqui alguém, alguma mulher que não tem tido essa capacidade de ter filhos e deseja muito. Deus te diz nesta manhã que alguma coisa vai acontecer. Tu tens orado, tens confiado em Deus e Deus vai abrir a tua madre e tu vais conceber e tu vais dar à luz. Por isso crê hoje no milagre de Deus, porque no tempo certo, no tempo determinado, Deus irá fazer esse milagre na tua vida. Diz que Isaac e Rebeca diz que estavam na mesma situação e diz que ele orou instantemente. Orou de uma forma perseverante. E diz a palavra de Deus, e o Senhor o ouviu e abriu a madre de Rebeca e ela concebeu. Milagre, mais um milagre, por causa da oração. Quando nós oramos, quando nós clamamos, debaixo da vontade de Deus, quando nós cremos que Deus é poderoso para operar e para fazer coisas grandes, coisas sobrenaturais da nossa vida, nós iremos ver, mas precisamos de orar perseverantemente, instantemente, ou seja, não parar e continuar a confiar, porque o nosso Deus é um Deus fiel. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Quando olhamos para a palavra de Deus, nós olhamos para tantos textos e mais uma vez eu quero ir convosco a um texto. Mais uma vez, eu acho que não é por acaso, é de propósito. Deus quer mesmo falar connosco nesta área. Outra mulher chamada Ana também não tinha filhos e bem oravam. E o marido dela, chamado Elcana, esta história está em 1º livro de Samuel, capítulo 1, diz que Elcana dizia, mas eu amo-te, Ana. Qual é o problema? Pronto, não tens filhos, tudo bem, mas o meu amor por ti é grande. Mas aquela mulher, diz a palavra de Deus, que ela chorava, clamava diante de Deus. Deus, eu quero um filho, eu desejo ter um filho. E nesta altura, na cultura de então, nós percebemos claramente que ter um filho era algo essencial. E a Bíblia mostra que ela um dia lembrou-se, quando o marido foi a Jerusalém, que foi ao templo, foi servir, ela foi também e entrou no templo, tal como nós estamos aqui hoje, nesta casa. E ela pôs-se talvez ali, naquele canto, ou naquele, não sei
escolheu um lugar e diz que chorava e clamava e buscava a Deus e dizia: Deus, dá-me um filho. Sabe, ela estava a passar por um momento terrível, porque Penina, a outra mulher, desculpa a expressão, dava-lhe de cabo da cabeça. Falava coisas que não devia. A humilhava. E naquele dia ela disse: Senhor, eu estou aqui na tua presença. Chega. Alguma coisa tem que acontecer. E nesta manhã, aquilo que eu quero que nós possamos entender também é que Deus quer fazer alguma coisa na nossa vida, mas muitas vezes nós temos que tomar uma atitude e dizer: chega! Chega de estar assim, chega de estar a viver desta forma, chega de estar neste sofrimento. Deus, opera um milagre na minha vida, eu preciso de ver a tua boa mão sobre mim. E diz que naquele dia, quando ela estava nesta atitude, não sei se ela se ajoelhou, não sei o que é que ela fez. Agora a realidade é que ela estava de uma forma em que o sacerdote Eli olhou para ela e disse: oh mulher, o que é que se passa aí contigo? Tu não estás bem. E até parece que não estás a 100%. Se calhar tens aí, já bebeste aí qualquer coisa. O que é que se passa contigo? E ela disse: não, meu senhor, aquilo que eu estou a pedir é que Deus intervenha na minha vida. E o sacerdote foi usado naquele dia por Deus e disse: olha, o Senhor faça contigo conforme é o teu desejo. Ela recebeu uma palavra que no fundo veio de Deus também para ela. E diz a palavra de Deus, e é isto que eu queria que nesta manhã nós agarrássemos esta verdade. Diz que ela levantou-se. Está na hora de tu e eu, de todos nós nos levantarmos, porque Deus tem coisas melhores e maiores para a nossa vida. E diz que ela se levantou e tomou outra atitude. Diz que o seu rosto mudou. Talvez veio um sorriso. No fundo acreditou: Deus vai fazer alguma coisa na minha vida. Deus vai operar na minha vida. E meus queridos, nesta manhã, neste início de ano, crê que Deus quer fazer alguma coisa melhor e tremenda e poderosa e sobrenatural na tua vida. Não vai ser tudo igual, tudo da mesma forma. Alguma coisa pode e vai mudar quando tu acreditares que Deus vai fazer algo na tua vida. Aleluia. Diz a palavra de Deus que ela levanta-se, muda de atitude, crê, e passado algum tempo, o Elcana, o marido, começou a olhar para ela: o que é que se passa contigo, mulher? O que é que se passa contigo, Ana? Tu estás diferente. E eu acho que ela deve ter respondido: eu creio que Deus vai me dar um filho. E ele, pronto, lá começa a conversa outra vez. Sabem, os homens às vezes são assim: lá vem a minha esposa com a mesma conversa, lá vem a dizer as mesmas coisas, mas ela creu no milagre de Deus. E um dia, isto não está na Bíblia, está bem? Um dia ela começa a ter enjoos. É que às vezes nós dizemos coisas e as pessoas pensam que está na Bíblia, mas não está. E ela começou a dizer: oh Elcana, não me estou a sentir bem. O Elcana começou já a pensar: o que é que se está a passar com ela? Comeu alguma coisa estragada? Não. Ela estava grávida. Deus tinha acabado de operar um milagre. Aquela que era estéril, aquela que não podia ter filhos, agora estava grávida. Aleluia. A barriga cresceu. Não sei se foi de 9 meses, se foi menos tempo, mas o menino nasceu. Podemos dar glória a Deus. Deus faz milagres. Deus opera quando nós oramos. O que é que ela fez? Ela estava orando, clamando.
E Deus ouviu a oração. E aquilo que eu queria incentivar nesta manhã, todos nós, nesta comunidade e não só, nós precisamos de crer que há poder na oração. Que quando nós oramos, Deus ouve e Deus responde à oração. Mas há um tempo determinado para responder. O problema é que às vezes nós desistimos porque queremos que a coisa seja rápida. Mas Deus tem o seu tempo. Um tempo determinado. Um tempo certo. E o menino nasceu. E ela disse: Elcana, olha, eu ainda não vou contigo ao templo, porque eu quero que ele passe algum tempo, seja desmamado, e depois eu vou com ele ao templo. Porque havia um propósito. Aquele menino que foi dado por Deus era para um propósito. Até o dia que ela o levou com ele. Levou Samuel. Só podia ser Samuel, não é? Levou com ele. Vai com ele ao templo. Chega perto de Eli e diz-lhe: meu senhor, lembras-te de mim? Já aparecem alguns crentes, pelo menos a nós pastores, que dizem: pastor, lembra-se de mim? Assim. Nós começamos a fazer contas de cabeça e às vezes dizemos: sim, acho que sim, mas nem sabemos de onde, não é? Então nós que ministramos em vários lugares, é muito complicado às vezes. E ela disse: oi, eu era aquela mulher que o senhor, que o sacerdote disse que eu estava meio embriagada, meio esquisita, mas era por este menino que orava eu. Está aqui a resposta de Deus. Não só estou a falar, está aqui presente. Meus queridos, nesta manhã é isto que nós precisamos. E cada vez mais as nossas comunidades estão a precisar de ouvir testemunhos daquilo que Deus faz. As pessoas à nossa volta precisam de ver os milagres de Deus na nossa vida. Precisam de ver que Deus realmente opera na nossa vida. E aquela mulher, Ana, levava o Samuel pela mão e disse: está aqui a prova. Está aqui a prova que Deus é fiel. Que Deus responde à oração. Alguém pode dar glória a Deus? Deus é um Deus que responde à oração. Deus é um Deus fiel. É um Deus de promessas e que cumpre aquilo que diz. Amém? Aleluia. Mas a Bíblia mostra-nos outros episódios. E eu vou tentar ser breve. Porque há tantos episódios na Bíblia que nós podíamos falar de respostas à oração. Mas o tema deste ano é a fidelidade de Deus para com o seu povo. Muitas vezes, e ouvimos já nesta manhã, o povo de Deus às vezes está em aflição. Mas o nosso Deus é um Deus que cuida de nós. A Bíblia diz lá, no livro de Crônicas, que o rei Josafá estava tranquilo e de repente veio grandes exércitos contra ele. E ele, diz a Bíblia mesmo, que teve medo. Mas, ao ter medo, ele disse: Deus, Tu és Deus. Eu confio em Ti. E diz que orou, clamou. E lembrou a Deus aquilo que Deus já tinha feito no passado. E às vezes nós precisamos fazer isso com Deus. Deus, Tu já fizeste tanta coisa na minha vida. Tu já fizeste tanta coisa na vida do A, do B, do C. Tu já fizeste tanta coisa ao povo de Deus. Tu também podes fazer agora. E desde que ele clamou, orou, lembrou ao Senhor quão grande Ele era, quão fiel Ele era. E diz a Bíblia que depois dele orar, proclamaram um jejum entre o povo. E o povo orou e clamou, porque sabia que não tinha hipótese contra o exército inimigo. Ou melhor, contra os exércitos inimigos, porque era mais do que um. Diz a Bíblia que Deus se levantou e Deus operou e desbaratou os exércitos inimigos. Eles nem precisaram fazer muita coisa.
Deus operou em favor deles. Deus é fiel. Amém? E eu concluo com uma história bíblica. A história de uma rainha chamada Esther e de um primo chamado Mardoqueu. Estão numa grande aflição, porque um homem mau chamado Amã tinha feito alguma coisa e conseguido alguma coisa com o rei Assuero, o rei da altura daquele império, e tinha conseguido um decreto para a destruição de todo o povo judeu. E muitas vezes é isto que o diabo quer, acabar com o povo de Deus. E já ouvimos a irmã Elsa falar sobre isto. Mas nós temos um Deus que cuida de nós. Um Deus que é fiel. Um Deus que pode intervir. E diz a Bíblia que um dia o Mardoqueu está lá à porta do palácio e o Amã passa e o Mardoqueu nunca se inclinava nem se ajoelhava perante ele. O Amã começou a ficar aqui com as coisas entaladas, assim: eu vou tratar de ti, eu vou acabar contigo, e vou acabar não só contigo, mas com o teu povo todo. E quando ele pensou em tudo isto, a Bíblia mostra que um dia, e esta foi uma abençoada insônia, o rei teve uma insônia, não dormiu naquela noite, e veja só, pediu para ler as crónicas. Quem é que vai? Alguém gosta de ler as genealogias e essas coisas todas, e as crónicas? E de repente descobriu que o Mardoqueu tinha-lhe salvo a vida. Deus trabalha até quando estamos a dormir. Alô? Deus trabalha por nós enquanto até estamos a dormir. O Assuero é que não dormiu. Ficou com insônia. E descobriu isto. E no outro dia, quando a Amã vinha todo, desculpa a expressão, feito, é hoje, tinha feito já uma forca para Mardoqueu. E vai todo, feito, falar com Assuero. Assuero, antes que ele fale, homem, o que é que se vai fazer a um homem que me salvou a vida, que fez isto, fez aquilo? E o Amã a inchar-se logo: ei, sou eu. Olha, deve ficar no cavalo do rei, com as vestes reais, andar pela cidade e toda a gente a clamar: viva! É mesmo isso que vai-se fazer ao Mardoqueu? Oi? O Amã, se tivesse um buraco, enfiava-se, não é? Eu a pensar que isto era para mim, disse estas coisas todas para eu receber esta glória toda, honra toda. Deus muda tudo. Deus cuida de nós. Deus é fiel. Deus prometeu estar connosco. Deus prometeu fidelidade àqueles que são seus. E diz a Bíblia que no entretanto de tudo isto, Mardoqueu fala e diz para Esther: olha, vocês pensam que vão safar, desculpa a expressão, safar disto? É melhor começarem a orar e a jejuar. E diz que oraram e jejuaram durante 3 dias e 3 noites. E Deus depois deu um grande livramento, porque a rainha Esther disse ao rei: olha, eu gostava de ter aqui um banquete, e que o Amã viesse também. E o Amã ficou outra vez: eu sou mesmo importante. E naquele dia, a rainha Esther declarou o que é que o Amã queria fazer com ela e com o povo dela e com Mardoqueu. E naquele dia o rosto de Assuero mudou, e a Amã percebeu, e de repente fez uma asneira, que foi reclinar sobre a rainha. E quando depois o rei viu isto, oi, ainda quer se aproveitar da rainha? Agora é que morres mesmo.
Deus é fiel e Deus vai estar do nosso lado. E aquilo que era contra nós, Deus vai fazer com que seja a nosso favor. Amém? Diz a palavra de Deus que na forca que ele tinha feito para Mardoqueu, foi nessa mesma forca que ele foi enforcado. Alguém pode dar glória a Deus? Não por causa da forca, não é isso, mas porque Deus muda todas as coisas. E aquilo que era contra o povo de Deus, porque Deus é um Deus fiel que cuida de nós, Ele vai cuidar de nós em todo o tempo e vai nos livrar de coisas que muitas vezes o diabo, ou mesmo a sociedade, ou aquilo que é à nossa volta, as autoridades, seja aquilo quem for, muitas vezes são contra nós. Deus vai nos dar vitória no nome e no poder de Jesus. Nosso Deus é um Deus fiel. Nosso Deus é um Deus que cuida de nós. Amém? Por último, sabe, um pregador diz sempre 3 vezes que vai acabar. Estou a tentar não dizer tantas vezes, mas quando dou por ela já disse, né? Mas a Bíblia mostra um exemplo de um homem amigo de Jesus, chamado Lázaro. Quantos é que se consideram amigos de Jesus? Não é? E se o teu amigo Jesus dissesse assim: está bem, eu já vou tratar do assunto, e demorasse 4 dias, íamos ficar empolgados, não é? Uau! Senhor, é preciso ir já. As irmãs de Lázaro disseram: é preciso ir já, ele está a morrer. E Jesus disse: calma, daqui a 4 dias eu vou lá chegar. Quantos é que querem respostas rápidas? Olhe, uma triste notícia: Lázaro morreu. E às vezes há coisas que nós ficamos a pensar: como é que é possível? Porquê é que Deus permite isto? Quantos é que já passaram por coisas assim? Eu já passei por muitas. E às vezes pergunto: Deus, outra vez? Não. Outra situação destas? Não. Mas no tempo determinado de Deus, Deus tem algo poderoso para fazer, que nós às vezes não entendemos na hora. E agora veja lá se não é típico. Jesus agora vai, chega, e quem é que vem logo a correr? A Marta. Eu sei que pelo menos há uma irmã aqui que é Marta, que está ali. Espero que não seja assim. Mas a Marta veio: oh Senhor, se tu estivesses aqui o meu irmão não tinha morrido. Estás fora de tempo. Não percebeste? Devias ter vindo logo. Oh Marta. Mas olha, Maria não foi melhor. Se calhar há mais Marias também aqui, não é? Mas Maria também disse ao Senhor: Senhor, porque Marta, quando ouviu aquilo que Jesus disse: mas eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Sim, o teu irmão vai ressuscitar. Sim, sim. Um dia, na ressurreição, no último dia. E Maria diz também para ele: Senhor, tu devias ter chegado mais cedo. O meu irmão morreu, já cheira mal, mas diga-me onde é que ele está. Não dá, aquilo já o tempo passou. Não, há um tempo determinado por Deus. Eu quero ir ao lugar onde ele está. Onde é que puseram? E lá o levaram ao lugar. E anota aqui o que diz a palavra de Deus. E tendo Jesus levantado os olhos e dito estas palavras: Pai, eu sei que sempre me ouves. Agarra estas palavras. O Pai sempre te ouve. O Pai ouve o teu clamor, o teu choro, a tua oração.
E é poderoso para mudar situações, por mais impossíveis que sejam. Apenas Jesus disse, olha, retirai a pedra. Isso eu não faço, tem que ser vocês a fazer. E depois disse, Lázaro, sai para fora. Eu costumo sempre dizer isto, vou dizer também, hoje. Jesus só disse, Lázaro, sai para fora. Porque ali estava a ressurreição e a vida. Se ele tivesse dito só, sai para fora, saíam todos. É? Mas ele disse, Lázaro, é só o Lázaro. É só o Lázaro. Porque ali estava o Senhor da vida. Ô Lázaro, é só tu, bora lá. E lá veio o Lázaro. Eu não sei como é que ele conseguiu sair, mas saiu. E entregou aos seus irmãos e toda a gente e o povo. Uau! Diz a Bíblia, capítulo 12 de João, que depois, quando havia à mesa alguma comunhão, toda a gente vinha de alguns sítios para ver aquele que tinha estado morto 4 dias e agora estava vivo, estava tudo a admirar. O que é isto? Este é o Deus que nós temos. Este é o Deus que nós temos. Podemos ficar juntos de pé. Este é o Deus que tu tens, este é o meu Deus. Este é o nosso Deus, que faz coisas tremendas, impossíveis, sobrenaturais, que para nós são sobrenaturais, mas para Ele é natural operar desta forma. Hoje é dia tu voltares a crer que Deus ouve a tua oração, que Deus ouve o teu clamor, que Deus quer mudar algumas situações que são impossíveis para ti, mas para Ele é tudo possível. Mas Ele também disse um dia que também tudo era possível àquele que crê. Crês tu hoje? Vamos clamar ao Senhor nesta manhã. Eu vou dar aqui alguns segundos, porque cada um tem situações diferentes. Tal como Ana, que ficou lá naquele lugar sozinha. Fica no teu lugar e clama, Deus, eu preciso da tua intervenção. Eu preciso que tu operes na minha vida. Preciso que operes na minha casa, na minha família, no meu lar. Preciso que operes no meu filho, na minha filha. Não sei mais o que é de fazer, mas tu és poderoso. Tu és poderoso. Tu és poderoso. Clama, 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 clama. Clama, 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 clama. Amém. Aleluia. 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 Senhor, como comunidade, como povo de Deus, clamamos a Ti nesta manhã. Senhor, cada um de nós com a sua necessidade, com o seu problema, com a sua situação, com a sua esterilidade. Mas clamamos a Ti porque sabemos que és o Deus que opera. Ouve o nosso clamor neste dia e nesta manhã. E eu oro, Senhor, como Teu servo. Tal como Eli naquele dia disse para Ana. Eu quero declarar como Teu servo nesta manhã. Para o Teu povo em geral, para cada um. Experimentem a mão de Deus. O toque de Deus. O milagre de Deus. E tal como tem sido o vosso clamor, a vossa oração, que possam experimentar hoje a mão de Deus sobre a vossa vida. No nome e no poder de Jesus. No nome e no poder de Jesus. No nome e no poder de Jesus. Aleluia. Levanta as tuas mãos e louva, adora com as tuas próprias palavras. Tal como Ana diz que se levantou naquele dia e mudou o seu semblante. Muda o teu semblante, levanta-te
crendo que a resposta está a chegar. A resposta está a chegar. A resposta está a chegar. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus.